desse dinheiro. O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro intimou a autoridade tributária a retirar a Laticup da lista de grandes devedores ao fisco, ou seja, entidades com dívidas de pelo menos 5 milhões de euros. A Laticup, que congrega 2 dezenas de cooperativas de produtores de leite, viu o nome posto na lista há mais de uma semana, facto que considerou manifestamente ilegal, até porque a alegada dívida está em contencioso e até já houve uma decisão em primeira instância que não deu razão ao fisco. Nuno Guedes. Os responsáveis desta união, que reúne quase 20 cooperativas do setor agrícola, não queriam acreditar quando viram o nome na lista de grandes devedores ao fisco. O alegado incumprimento continua a ser julgado e já teve uma decisão favorável na primeira instância. Além disso, a cooperativa alega que o surgimento na lista de devedores resulta de uma alegada falta de garantias de pagamento que foi contestada e continuava sem uma decisão final por parte da autoridade tributária. A advogada da União, Isabel Santos Fidalgo, garante que a publicitação do nome pelo fisco é manifestamente ilegal. Era gravíssimo, tendo este processo sido todo ele tratado com o máximo de diligência por parte da Laticup, pudesse esta vir a ser surpreendida com uma publicitação de incumprimento altamente lesiva para si, para a sua atividade, para as suas participadas, etc. Em resposta ao fisco e para evitar prejuízos irreparáveis, a União de Cooperativas colocou uma providência cautelar com urgência no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro. A decisão a que a TSF teve acesso valida o pedido e intima a autoridade tributária a retirar o nome do sítio com os grandes devedores. O juiz admite que continuar nessa lista podia impedir o acesso ao financiamento bancário, causar a ruptura financeira e pôr em causa a sobrevivência desta união de cooperativas. A TSF contactou na passada sexta-feira o Ministério das Finanças para obter uma reação à decisão sobre a providência cautelar, mas até o momento não obtivemos resposta. Entretanto, a Laticup continua a constar da lista dos 10 mais devedores às finanças. Para o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, que aplaude a decisão do Tribunal de Aveiro, este é um caso em que se nota a falta de sensibilidade do Estado para com a situação de muitas empresas. O jurista diz que estamos perante um processo que não tem razão de ser e em que manifestamente o fisco ignora os graves prejuízos que dele podem resultar. Não faz sentido, na medida em que a empresa prestou garantia e obteve provimento de parte da sua pretensão e depois, a meio do processo, a administração fiscal vem pedir um reforço de garantia. Dada a situação económica em que vivemos e a dificuldade de empréstimos, etc., a administração fiscal tem perfeita consciência que isso levaria à falência da empresa. E o pôr essa empresa na lista de devedores leva a uma reação imediata dos credores de deixarem de fazer operações com essa mesma empresa, deixarem de financiar essa empresa, levando a ela, e como é uma cooperativa, os cooperantes, provavelmente todos à falência. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas não se pronuncia sobre o caso em concreto, porque não o conhece. Ainda assim, Domingos Azevedo admite que são cada vez mais frequentes os abusos do fisco em relação aos contribuintes. São muito comuns e o mais grave, não é só serem comuns. Tem-se um funcionamento de uma máquina demasiado automática, sem nenhuma sensibilidade humana, e depois não é só questão da insensibilidade humana. É uma questão, por vezes, também de avaliar na origem qual é a razão de ser de determinadas situações. E se avaliarmos na origem essas situações, verificamos que muitas vezes elas dependem e estão dependentes de decisões que o próprio serviço tem que tomar e que não toma na hora certa, prejudicando por essa via os contribuintes. Domingos Azevedo, tal como o fiscalista Tiago Caiado Guerreiro, considera que colocar sem razão uma empresa numa lista de devedores da autoridade tributária pode automaticamente atirá-la para a falência, já que é muito provável que daí decorra o corte de qualquer hipótese de financiamento.